Eu descobri através da oração mesmo. Conversando com Deus, entregando a Ele, né? Que fosse feita a vontade dele. E acho que a partir dali tudo começou a caminhar assim, como muito natural, né? Aí a gente noivou, poucos dias depois a gente veio perguntar pro padre como que a gente fazia com as documentações, tudo foi seguindo um rumo muito natural. E aí foi tudo se encaminhando, tudo dando certo. É, pensando nisso, a primeira vocação que somos chamados é a santidade. E quando você caminha buscando isso, eu acho que você vai descobrindo seu chamado específico, seja o matrimônio, seja o sacerdócio, o seu estado de vida também. E acho que é um ensinamento de São José Maria Escrivá, e quando ele fala sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente cumpra o nosso dever a cada instante. Nosso pequeno ou grande dever dos momentos, né, na nossa vida. Então, eu acho que buscando esse primeiro chamado de Deus, que é a santidade, eu acho que a gente acaba descobrindo, no decorrer desse caminho, os planos de Deus para a gente. Então, eu descobri junto dela que eu era chamado também ao matrimônio. O namoro é uma passagem, é algo que é feito realmente para acabar no casamento, né? Ou acabar para algum outro caminho. E também foi uma escola para a gente, porque a gente, vivendo o namoro e buscando essa vida de santidade, a gente conseguiu descobrir que éramos chamados ao matrimônio e também chamados um ao outro, né? Então, acho que foi isso. Foi muito natural, como ela disse, mas buscando primeiramente esse primeiro chamado de Deus, a santidade, a gente vai descobrindo o caminho e as formas assim que Deus quer com que sejamos santos, entendeu? Sim. Que forma a gente, que caminho ele quer que a gente, porque o matrimônio é um caminho à santificação. Quando a gente casou, um pouco antes, né? A gente fala que os santos escolhem a gente, não a gente escolhe os santos, né? E eu sentia muito cuidado de Santa Teresinha com a gente, com a nossa família, no momento ali que estava próximo ao matrimônio também. Sentia muito o acolhimento dela, o amor dela, né? Principalmente ali nos dias próximos do matrimônio, a gente teve duas perdas que pra gente foi assim, foi o avô do Juan, e aí um mês certinho, né, antes do casamento, e 2 semanas antes do casamento eu perdi meu avô. Então eu sentia muito o amor dela, assim, o acolhimento. E durante o casamento já, agora que a gente fez 5 meses casado, tem uma frase dela, né, mas nada é pequeno se feito com amor. E aí no dia a dia eu descubro muito isso com ele, no cotidiano mesmo, nos afazeres domésticos da casa, nas pequenas coisas a gente santificar e entregar a Deus, fazer tudo com amor, tudo seja feito por ele, né? E aí tudo se torna muito mais leve. Então, eu não tinha muita intimidade, nem era muito próximo assim de São José, por mais que eu frequente aqui a paróquia e tudo. Mas foi um momento assim que eu me agarrei muito com São José. Inclusive, acho que esse ano eu li 4 livros sobre ele, porque foi foi o santo assim que me inspirou muito para esse momento, tanto antes do casamento quanto depois tem inspirado. E
mas assim, eu fui vendo, né, no decorrer do processo, algumas graças acontecendo, e eu atribuo a ele porque foi o momento que eu vivi essa intimidade assim com ele. Então, inclusive, antes do casamento, a gente faz uma entrevista com o padre, a gente se confessa e tudo. E eu comentava com o padre: nossa, padre, tem uma situação que eu trago de muito tempo e não consigo resolver. E aí o padre falava assim: quem sabe não seja o casamento, assim, essa grande graça que vai ser derramada sobre a sua vida e você consiga superar isso. E foi dito e feito, assim, porque eu vejo que tem me agarrado assim me agarrado, perdão pela expressão, mas ter me aproximado de São José foi o que fez com que tanto o nosso casamento acontecesse, quanto essa graça fosse alcançada, né? Que eu superasse essa limitação. Então eu acho que foi um tempo assim muito especial que eu vivi com São José. Acho que sobretudo aquilo que eu mencionei no começo, né? Da gente responder primeiro o chamado à santidade, o chamado universal para todos, né? Responder desse chamado, participando dos sacramentos, vivendo a santidade assim no cotidiano, nas pequenas e nas grandes coisas, cumprindo o pequeno dever, né, de todos os momentos. Acho que essa é a primeira vontade de Deus, né? E aí acho que tudo vai se revelando assim aos poucos. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém.